Olá, me chamo Márcia Moreno, sou aqui de Chapecó, Santa Catarina, e quero compartilhar aqui com vocês então uma parte da minha pesquisa que venho desenvolvendo no doutorado, que eu faço na UDESC, e a minha orientadora é a professora Josiele Lampert. E o tema então da minha pesquisa, que eu compartilho aqui, é a poética do desenho e a formação docente. Vivemos em tempos de transformações educacionais. Sabíamos da necessidade dessas mudanças, mas a pandemia, o Covid-19, fez com que tomássemos decisões sem muitas reflexões e análises. Se seriam ou não adequadas todas e quaisquer decisões para o ensino das artes visuais virtualmente. Entretanto, socializarei parte de um projeto que ainda está em andamento com os professores das escolas municipais, principalmente aqui do município de Chapecó, que tem como objetivo auxiliar os professores quanto às aulas remotas em período de pandemia, a partir do desenho como linguagem visual, evidenciando a expressão e não apenas a técnica pela técnica, considerando a prática do desenho como forma de comunicação e expressão para além da linha. A partir do exposto, a pesquisa tem como aporte teórico sobre o ensino Ana May Barbosa, enquanto arte como experiência Dewey. Metodologia do ensino, eu trago então Malaguzzi e Rinaldi, e referente ao desenho e à criança, Maureen Cox, entre outros autores. Os encontros com os professores envolvidos no projeto estão ocorrendo de forma remota e síncrona, contudo a qualidade vem sendo a mais próxima do presencial possível. São professores artistas e professores pedagogos do ensino fundamental 1, que voluntariamente participam desses momentos de reflexões e proposições, enquanto poética do desenho, como entremeio do processo do ensino e aprendizagem. Agora eu trago algumas questões para a gente pensar sobre, O ensino do desenho ele é um desafio, ainda mais quando se aborda a formação de professores na licenciatura em artes visuais. O pouco tempo para aprofundar e exercitar essa linguagem reflete-se na forma como ela é usada, equivocadamente ou até mesmo erroneamente. Para tanto, cabe ao professor buscar maneiras de amenizar esses desfalques quanto ao uso da linguagem do desenho no espaço escolar. Em outras palavras, cabe ao professor ter contato com diferentes modos de experienciar e de compartilhar o uso do desenho sem discriminar e sem vulgarizar o processo. Ao contrário, com vistas a instigar a sua criatividade a ponto de compartilhar no espaço educacional quanto profissional de ensino. Para garantir que o professor seja o protagonista desse processo, faz-se necessário que ele tenha competência e experiência para desempenhar esse papel de mediador. Loris Malaguzzi, inspirador em 1963 da primeira escola municipal de Reggio Emilia, comentava que o problema da escola, é referente a, abre aspas, falta de percepção e a subutilização de todas as inteligências, habilidades, aptidões e conhecimentos que possuímos, fecha aspas. Normalmente se supõe que a criança irá compreender as figuras sem instruções para isso. E para o ver comum, essa suposição é obviamente certa. As crianças e os adultos realizam sem nenhuma instrução feitos espantosamente complexos e difíceis que envolvem a percepção visual. Por exemplo, crianças numa idade muito tenra reagem a cada rosto, um efeito de percepção que exige discriminações delicadas e precisas. Todos podem desenhar e todos podem aprender a ensinar a desenhar. Basta atentar para teorias e práticas coerentes com as boas proposições sobre a aprendizagem do desenho na educação infantil, uma citação de Ilvenberg. Mas para isso, o profissional do ensino, como cita Jesus, em 2013, deve ter uma trajetória para tal. Ele deve permitir-se essa experiência entre a prática e a teoria antes de compartilhar, de propor atividades coerentes na escola. E essa pesquisa é justamente para isso, fazer com que esse professor experiencie a linguagem do desenho de uma maneira diferenciada, para não apenas achar que o desenho fica na técnica, que ele vai para além disso. Compartilho aqui uma experiência que, mesmo ainda em andamento, já é possível constatar aspectos de significância, sendo eles o do professor, tendo que gravar ou atuar remotamente de forma assíncrona, desenvolver a atividade, para que seus alunos compreendam o processo da proposição,
O que antes era apenas uma mera orientação em sala de aula, tendo esse professor como mediador, que orientava, muitas vezes superficialmente, usando do suporte do seu aluno para poder auxiliá-lo, agora tem que usar do seu espaço domiciliar, do seu suporte e de seu conhecimento para experienciar o desenho, para então dar sequência à proposição da aula daquele dia. E aí eu deixo então os colegas para lerem o artigo na íntegra, e aí eu trago aqui para vocês brevemente sobre as considerações até aqui adquiridas. O ensino das artes visuais vem sofrendo mudanças e mudanças mais que necessárias. Como o ensino do desenho presencialmente já causava desconforto, pois há uma repulsa natural ao compartilhar aquilo que não dominamos, ou melhor dizendo, pouco acessamos no decorrer da formação, qualificação profissional, de uma forma virtual tornou-se quase um tormento. Com a pandemia e a experiência do ensino remoto, sendo ele assíncrona ou síncrona, possibilita, de certa forma, experienciarmos aquilo que deseja se demonstrar, compartilhar com os alunos, porém, no espaço domiciliar deste professor, dentro de suas condições estruturais adaptadas para tal circunstância. A formação continuada com professores da rede municipal foi possível proporcionar experiências e trocas significativas, de maneira que pudesse auxiliar na abordagem do ensino do desenho possibilidades diferenciadas de propor o ensino do desenho para além da técnica, o que abarca o tema desta pesquisa, sendo ele a poética do desenho e o professor. Considerando que a pesquisa ainda está em andamento, o que até aqui foi compartilhado com os professores da escola, é possível constatar o envolvimento e uma aceitação do processo de uma nova possibilidade de ensino do desenho. Por hora é isso, e eu agradeço e espero que eu tenha contribuído para o evento. Um abraço!